Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Condomínio no Eixo. E hoje vamos falar sobre uma profissão que vem passando por uma verdadeira transformação nos últimos anos. O síndico, ou a síndica, deixou de ser apenas um gestor operacional e passou a ser um líder, negociador, comunicador, um agente financeiro responsável pela valorização patrimonial dos condomínios. E para falar sobre esse universo, recebemos hoje uma profissional que vive diariamente os desafios da sindicatura e acompanha de perto as mudanças no mercado. Recebo com muito carinho Ilmara Machado. Muito obrigada pela participação, ter vindo aqui hoje. Estou muito feliz. Eu que agradeço o convite, me sinto honrada, muito obrigada. E hoje, como você perguntou, a gente vai falar sobre o quê? Sobre o lado pessoal do síndico, né? Qual que é o tema, né? Que a gente nunca fala. Fala aí, Ilmara, como é que é o lado pessoal do síndico? A gente quer saber. O lado pessoal do síndico, ele é muitas vezes esquecido. Quando você está ali na frente de um condomínio, todo mundo imaginar o síndico, né, um condomínio, concreto em cima de concreto. Só que nós temos ali inúmeras famílias, inúmeras bagagens. Eu costumo dizer, da mesma forma que eu quero que todos pisem com respeito no meu mundo, eu piso com respeito no mundo de cada família do condomínio. Só que é muito fácil um síndico, eu tenho muitos anos no mercado condominial, já estou há 29 anos no mercado condominial, eu consigo ver, eu consigo ter empatia, eu consigo me colocar no lugar do morador, do condômino, sentir as dores e trazer ali toda a parte, né, de regulamento e convenção em cima da dor daquele condômino, daquele morador, fazer com que ele entenda que o não é um não para ele, já é um não estabelecido, já é um não da coletividade. Mas o contrário é um pouquinho mais difícil. Esse morador olhar para aquele síndico que está ali responsável, né, por valorizar o patrimônio dele, responsável para colocar, né, cobrar, né, fazer com que as regras sejam cumpridas, vejo muitas vezes, ele é visto muitas vezes como uma pessoa sem sentimentos, né? Uma pessoa, na verdade, um profissional, mas aquele profissional ele tem família, ele traz as dores, ele traz problemas, ele tem os hobbies. Muitas vezes ele tem alguns compromissos super importantes, familiares, que ele abdicou para ele poder estar ali resolvendo aquela questão profissional para trazer maior conforto para toda aquela coletividade. Então é muito difícil. Hoje nós temos sim, principalmente em implantações, eu faço muita implantação, né. Então nas implantações, você tem ali os 2 primeiros anos, muita proximidade do morador. Então neste momento, eu comecei a mostrar um pouquinho mais do lado humano, não só do lado, da convenção, do regulamento administrativo, né, e seguir todos aqueles, né, preceitos que a gente precisa seguir, mas também mostrar. Hoje mesmo eu estava numa reunião num condomínio belíssimo no Alto do Ipiranga, e eu atendi 2 condôminas e eu estava conversando com elas, né, a gente estava conversando sobre eventos, né: "Mara, olha, o prédio já tem 1 ano, a gente não vai fazer nenhum evento e tudo mais", e aí eu estava explicando para elas a responsabilidade que vem atrás de um evento, né. Então qual é a importância, quando você toca na porta de cada morador, vai pedir uma balinha no Halloween, quer dizer, cada um tem o seu mundo, então a gente tem que saber como pisar no mundo de cada um. E a mesma forma quando você, por exemplo, como síndica, você se dedica a um evento e há críticas, né. Então como que isso vem para cima do ser humano? Porque o síndico é um ser humano, o síndico tem sentimento, ele se dedica para dar tudo certo. Algumas vezes nem tudo dá 100% certo, né, porque a gente depende de uma equipe, a gente depende de resultados, a gente depende da dedicação também do morador. Então assim, é uma troca de energia, mas normalmente agora no meu dia a dia, eu tenho buscado passar um pouquinho para o meu morador, para o meu condômino, do meu lado como ser humano, né. Então se eu gosto de dançar, o que que eu gosto de fazer, né, às vezes levemente você fala, a pessoa comenta alguma coisa, problema da família, fala: eu tive esse problema também na minha família", sem entrar em muitos detalhes, mas às vezes a pessoa está passando por um problema de uma doença muito séria, né, ou a própria pessoa, então você mostrar empatia, falar: "Olha, se você precisa
da minha ajuda, eu estou aqui, eu já tive essa experiência na minha família, tive essa experiência com meus irmãos, com meu pai. Então, assim, você, sem entrar em muitos detalhes, mas mostrar que você está ali, você é o síndico, só que aquela dor que ela está vivendo, eu também já vivi, né? Às vezes a gente tem, né, moderações, né? A gente tem situações em que a gente não pode querer se igualar ou achar que a dor do outro, né, a sua é maior que a dor do outro, mas mostrar que você também tem momentos de dificuldade. Eu acho que isso traz, assim, muita aproximação, né? E a gente consegue mostrar um lado humano e mostrar que a gente está ali só para somar, para valorizar o patrimônio, né, do morador, do condômino, mas mostrar que por trás de tudo aquilo, daquele profissionalismo, tem sim um ser humano que quer agradar, que quer participar, que quer ser reconhecido, que quer ser valorizado. Mael, um síndico que faz implantações, né, que é o síndico de alta performance, né, ou seja, é o ápice da carreira de um síndico trabalhar junto com as construtoras, né, que o prédio é novo, a pessoa já normalmente tem bastante recursos, muitos são investidores, muitos são de primeiros imóveis. Um síndico que nem você, que faz implantação, ainda assim, implantação pode ter ruídos, pode ter erros, ou seja, um processo que não foram bem planejados no começo. Eu já vi que você tem essa tratativa pessoal com as pessoas, quando na entrega das chaves, por exemplo, ou de conhecer as pessoas, mas ainda assim, os processos não estão organizados os 3 primeiros meses, esses ruídos acontecem. Quando você consegue chegar no morador e falar uma coisa, mas quando você não sabe qual é a dor, alguma coisa, o ruído, alguma coisa acontece dentro do condomínio. A pergunta é, como é que você consegue chegar nesse morador e saber essas dores? Porque é fácil falar agora porque você tem uma carteira, já está rodando, eu sei que você também não só trabalha com computação, tem prédios também estabilizados, Sim. então é fácil falar depois de 30 anos, né? 30 anos é mole. Para quem hoje quer começar num condomínio que já tem 15 anos, 15, 20 anos, muitas vezes não tem recursos, e tem várias dores, a esse síndico, que é o síndico emblemático, né, do condomínio que já está rodando, que tem essas dores, né? Como você consegue chegar na pessoa e entender a dor? Porque às vezes você sabe que tem um problema de barulho, de vazamento, mas não sabe da vida pessoal não é que a pessoa é atrativa, né? Não é pegar o interfone e falar, ou passar um WhatsApp, né, que é frio, né? Ter o olho no olho a pessoa, como é que você chega lá? Nós temos 2 caminhos, o caminho positivo e o caminho negativo, né. Então vamos falar primeiro do caminho negativo, porque depois fica a última audição é do caminho Ouvido, positivo, assim, a né. coisa que Então, infelizmente, né, na minha opinião, infelizmente, a gente tem o grupo de WhatsApp de moradores, onde normalmente a sindicatura não participa, e esse grupo, numa implantação, ele é formado, não é a lista de transmissão, não é aquele grupo oficial que o síndico participa. discussão, Mas assim, normalmente o morador fala assim: "Ah, para a gente trocar informações sobre prestadores de serviço". sem filtro, né? Mas assim, a tendência é virar um Feira, local um de hospício. reclamação, É, tá. sim. E aí a gente infelizmente percebe que existem aquelas reclamações com o objetivo realmente de solucionar, existe aquelas reclamações que o morador não quer que seja solucionado, porque se soluciona imediatamente, ele arruma uma outra reclamação para ele, porque ele precisa, faz parte do dia a dia dele reclamar constantemente. E tudo bem, um síndico profissional de implantação, ele tem que ter uma maturidade emocional para entender que isso faz parte. A parte de implantação, o síndico que faz implantação, ele tem que ter algumas características, entender que os 4 primeiros meses de implantação ele trabalha 24 horas, porque não há limite, as pessoas precisam ser orientadas, como que funciona, qual o horário, o que é emergência, o que não é, né. Então assim, você tem que ter ali realmente uma dedicação em relação a isso. E ele precisa entender que você vai lidar com pessoas de todos os níveis emocionais. Então você tem pessoas que estão jogando dinheiro pela janela e você tem pessoas que quebrou o cofrinho e pegou a última moeda. E o síndico tem que encontrar esse equilíbrio. Então ele tem que estar emocionalmente equilibrado, maduro, porque ele vai receber elogios e vai receber muita cobrança, muita agressividade. Inclusive nós temos aí, na minha opinião,
pós-pandemia, uma agressividade, principalmente no mundo de implantação, que é o meu forte, né? Muito forte dos condôminos. Vem uma pegada de pós-pandemia muito forte de agressividade. Mas voltando então, aí nós temos, infelizmente, esse WhatsApp, que ele é criado para favorecer, mas ele traz essa pegada negativa em relação às críticas, porque as pessoas fazem as reclamações ali e não levam diretamente para o síndico. Quando eu faço uma implantação, no dia seguinte da assembleia de instalação, esse material já está pronto, a gente distribui um documento de orientação, que já vai tudo ali, né? Como, com quem falar na administradora, com quem falar na construtora, na incorporadora, né? Os canais de atendimento da sindicatura, do gerente predial, todas as informações, e-mail, todas as orientações sobre Enel, Comgás, tudo aquilo que a gente precisa, sobre obras, como vai acontecer a obra, onde passar, qual o link enviar, a gente passa o máximo de orientação. Se pode colocar caçamba na rua, se não pode, tudo que você já estudou antes da assembleia, você tem uma cartilha em que você passa essas orientações, né? E nessa cartilha, a gente deixa muito claro que o contato com o síndico é full time, o contato com o síndico, ele é direto, o meu celular é amplamente divulgado. Inclusive, eu falo o seguinte, se você me ligar e eu não atender, me chama no WhatsApp e fala, sou fulano de tal, condômino do prédio tal, apartamento tal, aguardo seu retorno. Perfeito. E eu tenho, assim, eu não vou dormir com alguma pendência. É um hábito, eu tenho uma facilidade muito grande de responder, pode ser que eu precise de algum tempo para esclarecer aquela dúvida, mas a pessoa recebe, o condômino recebe a informação, olha, recebi sua mensagem, estou buscando esclarecimento e te retorno em seguida. Então, se o condômino coloca, o morador coloca a reclamação ou a insatisfação dele ou a dúvida dele num grupo de WhatsApp que o síndico não participa, não vai chegar para mim. Vai chegar para mim também de uma forma negativa, que é outro condômino achando um absurdo aquilo que ele colocou, ou alguém do conselho que participa do grupo de WhatsApp me alertando que foi colocado aquilo que eu preciso responder, esclarecer, ou algum morador que em cima daquela dúvida fala, olha, Maria, ninguém respondeu, né? Ninguém falou nada, qual é o caminho correto? E aí a gente reforça que o caminho correto é através da sindicatura, através do gerente predial ou do zelador, que também traz a informação para mim. Agora, o melhor caminho, sem dúvida, é o contato direto. Sim, às vezes essa que é a pergunta, porque a gente não consegue chegar lá. E qual é o contato direto? Então, é amplamente divulgado o e-mail do síndico, o celular do síndico, e é feito, principalmente nas implantações, a gente faz vários plantões do síndico. Tá? Seja ele abordando temas específicos ou seja aberto a todo tipo. Como se fosse o evento de síndico na implantação. Então, e hoje, esses plantões, eles são virtuais. Então, facilita muito. Mas, mesmo assim, mesmo em condomínios, que você tem um grupo de morador, um grupo de WhatsApp de morador, onde há muitos comentários, você faz o plantão e a participação é baixa. Entendeu? Por quê? Vai no plantão e participa do plantão quem quer resolver aquela questão, colaborando ou sugerindo ou até mesmo criticando de uma forma positiva, porque é lógico que a gente melhora. É lógico que às vezes a pessoa traz uma experiência, traz um ponto que você fala, olha, nesse condomínio esse ponto iria bem. Por que a gente não vai tentar? E eu tenho uma facilidade de absorver e de ouvir muito o morador. Eu não duvido. Mano, desculpa insistir, eu sei que você é excelente no que você faz, eu quero te perguntar quando dá errado. Eu quero te perguntar o seguinte, quando que a consultora fala assim, olha, vai ter AGI dia 30 no final do mês, aí assim, ou não tá marcado a AGI, e já queremos um síndico, que, pô, mas vocês nem marcaram a assembleia, já quer o síndico, mas, e aí a conversa não vem redonda, não falta informações, mas, né, assim. Yuri, então, na verdade, é assim, não acontece dessa forma. Por quê? O síndico, ele só é síndico depois da assembleia de instalação. Lógico, né? Não, só que é o anseio do morador. O que essas incorporadoras estão fazendo hoje, e talvez daí venha essa sua pergunta, que aí eu vou fazer um link nela, hoje a gente tem pré-assembleia, tá? Então, o síndico, quando vai para oficial. Porque assim, o síndico... Você convoca para a assembleia ou... A incorporadora convoca, apresenta normalmente de 2 a 3 síndicos que já passaram, empresas de sindicatura profissional que já passaram por uma pré-seleção. Então, ele vai no mercado, busca um grupo. Hoje é difícil uma incorporadora que já fala,
O Yuri vai ser o síndico. Ou ele leva 3, leva... Então, ele faz uma pré-seleção no mercado, ele leva isso para uma pré-assembleia. Você convida se querem ter outra pessoa externa, Sim, né? todos os condôminos são, geralmente na Até o implantação... morador está convidado a entrar. Geralmente na implantação, hoje, como a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, e fazer aquele condomínio realmente girar, né? Tem que girar. Ele tem que crescer retinho, ele tem que ser colocado nos trilhos logo após a implantação. Então, normalmente, hoje, uma implantação é feita com sindicatura profissional. Eu vou ser sincera, nos últimos 4 anos, eu desconheço uma implantação que não seja de sindicatura profissional. Tá? Então, e aí vem o que você, né, na abertura do programa... Vem na indicação da incorporadora, a construtora é uma coisa, mas o cara comprou a unidade. Eu acho que vai ter dia 30, a assembleia de implantação, mas eu acho, né? E a informação fica solta, né? Não é assim. Não é assim, porque é o seguinte, as incorporadoras, elas têm todo um cronograma previamente. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Ontem eu participei de uma assembleia, uma pré-assembleia, onde eu tenho a minha empresa, assim, síndicos profissionais, e eu também presto serviços para um síndico líder do mercado, que é o Silvio Levi. Tá? Então, eu faço as implantações para o Silvio Levi. A minha empresa faz, mas eu faço para ele também. E ontem fui convidado por ele para participar de mais uma concorrência, e essa incorporadora foi uma pré-assembleia, onde ela levou empresas de sindicatura profissional, levou administradoras de condomínio para os condôminos escolherem por votação. Só que a prerrogativa, ela continua sendo da incorporadora. Quem indica a administradora e quem indica o síndico profissional para os primeiros anos é a incorporadora. Só que isso criou no mercado um vício. E aí, porque existem síndicos e síndicos, e às vezes aquela indicação não dava tão certo, né? Então, o que acontece? Para mostrar transparência, as incorporadoras adotaram essa pré-seleção e levar isso por uma votação. E aí, as administradoras se apresentam, o síndico se apresenta e o condômino vota e escolhe. Tá? Aproveitando aqui, Silvio Levi, parabéns, ontem nós fomos eleitos para mais uma implantação, né? E o que acontece? Só que nesta assembleia, né, o cerimonialista, ele já faz a apresentação de todo o cronograma. Então, ele já fala, já tem qual é o mês que vai ter a assembleia de instalação, a gente já fala quando que o síndico e a administradora eleitos vão começar a fazer o estudo financeiro, a previsão orçamentária, a gente já começa a dar alguma situação, alguma posição do que vai acontecer. Então, isso é muito organizado. As incorporadoras hoje são muito organizadas. E a gente já tem, sim, uma prévia, então a gente não tem hoje a data de quando vai acontecer a assembleia de instalação em agosto. Mas a gente sabe que vai ser no mês de agosto, sabe que vai ser na segunda quinzena, você tem uma série de informações e você já começa a atuar. Por isso que eu falei que a gente consegue preparar o material, aí eu já tenho o logo do condomínio, eu já tenho o número da Enel, o número de instalação, né? Eu já tenho uma série de informações da Comgás para que eu possa levar, por exemplo, né, se for o caso nesses condomínios, essa orientação e no dia seguinte da implantação já alimentar os moradores dos condôminos com o máximo de informação. Ou seja, esse lado de síndico profissional é totalmente profissional, até por função das incorporadoras, tem que ter um processo, né? Para você ter uma ideia, essa implantação deve acontecer em agosto, nós já estamos trabalhando. Né? E aí o síndico, de fato, nós já sabemos que somos o síndico. Trabalhando, se preparando ou trabalhando sendo remunerado? Não. Se preparando. Estudando, se preparando. Fazendo todo o material, preparando todo o material. E a gente, de fato, só passa a ser remunerado a partir do momento da assembleia de instalação. Mas já é um super preparo, porque é um contrato grande, né? Vocês querem ganhar o contrato, todo mundo está candidatando, quer ganhar e vai ganhar o melhor. Agora, mesmo lá no profissional, que o top dos tops é a implantação, ainda tem o lado pessoal. Tanto que isso que eu quero te perguntar, né? Que as pessoas te escolhem, não porque tá com o Silvio, tá com com a Zetec ou uma consultora grande. Porque a pessoa que escolhe aí o Mara Machado e não o Yuri ou outra pessoa, né?
Eu acho que é muito. Ontem isso foi perguntado, inclusive nessa Hum, assembleia, no sentido de. Foi orientado. É, empatia, é você olhar naquela pessoa e você ver que ela conduziria de uma forma similar como você conduziria. Eu sou uma pessoa muito transparente, às vezes até as pessoas, algumas, têm até críticas em relação a isso, porque eu ouço muito, eu atendo muitas pessoas, eu dou muito ouvido às pessoas. Às vezes as pessoas falam, Ilmara, você é síndica, é você que decide. Não é assim. Síndico profissional, ele não mora no condomínio. Ele tem que ouvir muito as dores dos condôminos, entender o que aquele condomínio, o caminho, o melhor caminho para aquele condomínio e buscar amparo para que siga aquele caminho. Então, vai muito acho que da simpatia, de você passar a sua bagagem, né? Então, quando você fala assim, ó, eu estou há 29 anos no mundo, na área condominial, a pessoa fala, opa, entendeu? Assim, então, hoje eu tenho vários exemplos, até incêndio eu já tive em condomínio, tá? Então, incêndio de assim, verdade, não é para incêndio não, de ter pouco não, incêndio. dinheiro, Então, você, assim, gente, você tem situações tanto positivas como negativas, e inúmeras. Dá para escrever um livro de situações, de histórias. deve escrever esse livro, hein? Eu quero estar lá para pegar tatuagem, lógico, né? É porque não, falta tempo para escrever o livro, né? É, mas você arruma um tempo, né? Essa é a deixa também, Então, contar os causos. A gente você quer sabe, saber dos seus você causos, né? sabe qual é o grande problema de uma implantação, na minha opinião? O maior problema é o condômino entender que quando você elege uma empresa de sindicatura, você tem uma equipe trabalhando com você. Então, isso vale para todas as empresas de sindicatura. Então, eu não consigo estar à frente de 12, 15 condomínios. Então, você tem uma equipe, você tem síndicos prepostos, que agora tem o nome de síndico operacional também. Toda hora eles inovam o mercado, né? Vai mudando um pouquinho para, né, para mudar um pouquinho a situação. Preposto tem uma coisa que veio do advogado, depois uma questão jurídica, mas alguém que te representa. Entendeu? Então, assim, o que a gente precisa na implantação é que o condômino confie na empresa que foi eleita, tanto na administradora quanto na empresa de sindicatura. Então, o maior problema é confiança. É confiança. E por quê? Lógico, a gente tem aí exemplos, infelizmente, a gente tem exemplos negativos, mas a gente tem inúmeros exemplos positivos, pessoas do bem, pessoas que querem ver o seu patrimônio, que que se enaltecem de falar, olha como eu peguei esse condomínio, olha como esse condomínio está. É a coisa mais gostosa, você ter um portfólio e você fala, olha como era esse condomínio, olha como ele está agora. Só que você tem que passar, você não consegue chegar ao ápice sem sentir dores. Né? Então, assim, só que o maior problema hoje é o condômino entender. Foi eleita uma empresa de sindicatura, essa empresa tem um CEO, e não é ele que vai estar todos os dias lá. Ele está presente com o síndico operacional ou com o síndico preposto. O dia inteiro pelo Tá lá, WhatsApp, né? né? Eu converso eu tenho várias propostas, eu converso com elas. Então, assim, a gente está no dia a dia, elas têm a responsabilidade de falar, ó, estou indo por esse caminho, é esse caminho. Então, assim, não fica solto, mas ainda a gente tem uma resistência, e essa resistência, ela precisa ser quebrada, tá? Ela precisa ser rompida, porque é a empresa Explica como faz isso. acreditando, confiando, porque assim, mesmo você confiando, pode ter alguns casos que não dá certo, ou pelo ritmo do síndico, ou pela forma como ele se comunica, né? Às vezes não dá certo, e tudo bem, não tem problema. Só que se você não confiar, você não está apostando naquilo. Quando você fala confiar, eu queria te perguntar, assim, lógico que a gente espera, o maior problema de implantação é a confiança, mas a gente faz o melhor que a gente pode, obviamente que tem as melhores técnicas, que é fazer o que tem que ser feito, as melhores práticas possíveis, mas falando do síndico, o síndico confiar no condômino, né? Chegar no condômino e falar, olha, sei lá, você tem um problema X, problema financeiro, né? Então, por isso, sei lá, atrasou o condomínio, mesmo morando. E aí tem que cobrar o condomínio de alguma forma. Em vez de mandar uma carta, olha, vou pegar pessoalmente ele, olha, você tá com um problema? Ou você chega na pessoa, como você chega no condomínio para sentir a dor? Ou espera o grupo do WhatsApp, o representante que esteja lá te... Na prática, hoje, isso era uma prática comum antigamente, e por síndico orgânico.
Síndico profissional, principalmente em implantações, mas também em prédios já aí com alguns anos, você tem hoje uma assessoria jurídica, tá? Implantação hoje, ela começa normalmente com uma assessoria jurídica. Então, o que acontece? É tudo muito ainda burocrático, né? Então, na verdade, não é o condômino Yuri que está devendo, é um boleto que não foi pago. A unidade que está inadimplente. O boleto da unidade 7.803 que não foi pago. Sim, mas eu citei a questão econômica do boleto, mas questão a dor pessoal. Eu vou chegar nas experiências que eu tive. Claro. Então, como a gente tem uma proximidade legal com o condômino, né, a gente sabe, né, o condômino que está ali conversando, normalmente é o contrário, o condômino que chega no síndico profissional e fala, olha, eu estou com problema, tive um problema, normalmente, na minha experiência, foram todos problemas de saúde, e aí não é que a gente não pode, a gente tem os problemas, a gente leva isso para o conselho, procura abordar e pede autorização, eu peço autorização e falo, olha, posso comentar o seu problema com o conselho? Às vezes o morador fala, não, eu só preciso que você saiba que daqui 15 dias eu vou acertar, e tudo bem. Como eu tenho a informação, eu administro isso com assessoria jurídica ou ainda no âmbito administrativo junto à administradora de condomínios. Porém, quando é alguma coisa um pouco mais séria, eu peço autorização de maior tempo para levar para o conselho, para a gente poder administrar aquela situação, mas normalmente isso se inverteu, porque como a gente já leva numa implantação para a Assembleia aprovar a régua de cobrança, para aprovar, para explicar, o jurídico explica como que vai funcionar, a pessoa o morador já tem aquela informação, então ele se sente com a necessidade de esclarecer para que ele também possa ganhar um tempinho maior ali por causa daquela particularidade, né? Isso quando é um problema sério. Agora, quando não é um problema sério, a pessoa não dá satisfação nenhuma, né? Problema sério no sentido de que possa ser tratado de uma outra visão pelo condomínio, não que não seja sério pro morador, mas quando traz, normalmente é problema de saúde, né? Mas não tenho excepcionalmente um caso ou outro que você, por exemplo, você tem uma cota só que está em aberta já há 8 meses, a pessoa paga rigorosamente. Então, por mais que ela tenha recebido, a gente pergunta, olha, você tem recebido as cartinhas de aviso, assim, porque hoje as administradoras são muito fortes nessa cobrança, é automático o sistema. Então, não tem como a pessoa não saber que ela está com uma cota em aberta, mas pode acontecer? Pode acontecer. E a gente comenta, e eu já tive casos que a pessoa falou, não sabia. Vinha a mensagem, eu nem lia, porque eu paguei, e aí eu ia lá, pagava e acertava. Mas quando é um caso mais sério, envolvendo saúde, a minha experiência é que o próprio morador condômino vem falar comigo. Quero te perguntar sobre implantação que onde tem mais recursos, falar assim, e que, repetindo, é o topo da carreira do síndico, trabalho de implantação, mas também tem o outro lado, o prédio velho, vamos falar prédio antigo, né? Que moram pessoas... Vamos falar prédio experiente. Prédio experiente, né? Que tá mais de 50 anos que nem eu, e que tem a demanda de síndico profissional. Eu acredito que o síndico profissional não é para qualquer prédio, tem prédio que não precisa, não deve, não tem recurso, nem paga, nem tem remuneração, não cabe. Então, mas tem um lado de implantação, eu quero perguntar sobre o outro lado, que não é reimplantação, é uma reestruturação. Exemplo, um prédio de 30 anos que está sem caixa e precisa fazer uma obra necessária, né? E como é que você deve ter uma gestão mais antiga que está rodando, sim, né? E que o desafio aí é levantar recursos, levantar dinheiro, né? Não preciso trocar o elevador, é 1 milhão o elevador para trocar. Tá bom, e por que a importância de um síndico profissional também num prédio tão experiente, com tanta vida já? Porque o síndico, ele traz uma bagagem que às vezes o síndico orgânico ele não consegue ver aquilo, porque o que é um condomínio? É uma empresa, né? Então, quando você é síndico profissional, você é moldado para aquela situação. Então, você tem algumas situações que talvez não sejam visíveis, né? Hoje a gente tem, né, eu não usei nenhuma delas ainda, né? Nunca peguei créditos com financeiras, não tenho essa experiência. As garantidoras, não Ai, tenho. Arrepiou aqui. Não tenho essa experiência, não tenho. Nem eu, graças a Deus, né? Mas a gente tem, por exemplo, converteu em portaria virtual.
Excelente. remota. Eu tenho, por exemplo, um condomínio que tinha locação de espaço aéreo, a gente conseguiu antecipar 8 anos, reformamos toda a fachada do prédio, entendeu? Então a gente teve ali, a empresa falou: "Eu antecipo para você 8 anos". O dinheiro veio, né? Aí com dinheiro Entendeu? as coisas Então esse acontecem, né? prédio, um prédio já era maravilhoso em Moema, mas era um prédio que são só 18 unidades, alto padrão, 1 por andar, e o pessoal que estava ali, a maioria aposentado. Então a gente não estava conseguindo investir, não tinha um caixa, condomínio altíssimo, todos funcionários orgânicos, né, só que um condomínio muito alto, e não tinha como aumentar o condomínio, como fazer sabe, um amp para que pudesse melhorar a fachada, pintar a Mas torre. nesse teu caso aí, o céu se abriu de uma forma que, assim, é um caso assim como tá. Não, hoje eu estive nesse condomínio, eu falei pro porteiro assim: "Tá lindo, não tá?" Ele falou: tá lindo", né. Então assim, nossa, o prédio é outro, Sem recursos não dá pra fazer nada, né? Não tem milagre, não né? tem milagre, né, não tem milagre. E aí, de novo, a gente entra naquela situação que dentro do condomínio a gente tem a pessoa que está super bem financeiramente e a pessoa que não está bem financeiramente, né. Uma pessoa que demonstra problemas, Né. reclama. E aí você, infelizmente, tem condôminos que falam assim: "Então ele muda". Né, então assim, é complicado, você tem que trabalhar com todas as formas de pensar, você tem que fazer um jogo ali de, pegar todos os pensamentos, todas as atitudes, todos os comportamentos, tudo que você conhece e achar uma solução coletiva, né. Uma solução que você continue, investindo, que você não deixe o patrimônio desvalorizar, né, mas que também você consiga com que todos participem sem desistir de estar morando naquele empreendimento. Esse é o maior objetivo. Que é bem diferente, né, um condomínio novo de um mais experiente, falar assim, né. É outra vida. Outra São encarnação. são situações totalmente, imagina, quando você tem uma implantação, sequer você sabe se a previsão orçamentária vai dar certo, porque você sentou e falou: "Ó, esse empreendimento é assim, eu acho que é isso, eu acho que é isso". Você cria os números. E o que acontece quando você erra esses números? Ah, mas no começo você pode errar, porque vai aumentar o condomínio, E assim, vai aumentar pouco ou muito, Então, ou muito, exatamente isso mas que eu ia falar. Então vai o aumentar. primeiro ano, né, quando você faz a primeira previsão Vai aumentar. orçamentária, Assim, quanto vai aumentar? Vai aumentar. para fazer a primeira previsão orçamentária, é onde você tem que falar para o condômino: "Olha, precisa aumentar 17, 18%, mas por que tanto?" Porque a nossa previsão está totalmente fora. E hoje, nós temos cada vez mais os empreendimentos, entregando várias áreas, né, muitas áreas, salas e salas e salas, e aí o que acontece? Tudo é manutenção. Cada uma tem seu ar-condicionado, cada uma, né, tem Vários seu investimentos que tem que equipamento. fazer depois da implantação, Então assim, custos diversos. quando o condômino vai adquirir o imóvel, ele não tem essa visão. Lógico que não tem. Quem que pensa se na sua garagem tem uma pilastra? Quem que pensa quantos aparelhos de ar-condicionado tem em cada sala? Você só pensa assim: "Nossa, esse condomínio tem 18 Mas o salas". novo, o pessoal pode pensar: "O que mais que eu posso criar aqui?" Que você tem novidades, tem criações. Agora sobre previsão orçamentária, quando você vai ter uma implantação, você vai falar assim: "Olha gente, que nem você for citar um número, um ranking aqui você vai 18% ou 25%. Mas num condomínio mais experiente, a gente leva lá a proposta: "Olha, eu ponho aqui, é 8% ou 10%. Aí na votação o pessoal aprova 5%. Ou seja, nossa, tá muito longe, né, eu queria 10 para 5, mas quando você põe 25 e prova 18, pô, tá perto, né, ou seja, a margem é bem mesmo que seja maior, você chegou a 18%, o outro, o mais experiente, você não, de 10 você não consegue chegar, não consegue chegar a 9 ou 8, cai pra metade, né, é bem diferente essa expectativa do condomínio aprovar a previsão orçamentária. A primeira previsão orçamentária, o condomínio ele pode até questionar, mas não tem muito, porque se leva sempre 2 opções, numa assembleia de implantação, 2 opções, a gente sabe, só que as opções, elas estão relacionadas ao conforto, normalmente relacionada ao quadro de pessoal e normalmente relacionado, você quer vigilante, você quer controlador de acesso externo, você quer que tire, você quer 5 pessoas da limpeza mais um líder da limpeza ou 3 da limpeza, só que tudo está relacionado, não reclama que o prédio, o pessoal vai ter obra, eu tenho prédio que tem 100 obras simultâneas, 100 unidades simultaneamente fazendo obras, então, se você tem uma equipe de limpeza muito enxuta, você tem que saber
que você vai lidar por um determinado período com sujidade. O que acontece na previsão orçamentária, quando a gente faz implantação? Você não tem o histórico, você não tem, você imagina, pela sua experiência, aquele empreendimento quanto vai ser. Quando você tem um prédio experiente, um prédio já com vivência, você já tem ali, você sabe a média de gastos. Então, você vai um pouquinho mais ou um pouquinho, e você já conhece o condômino também. Então, assim, também tem a forma de você apresentar uma previsão orçamentária, ela não é igual para cada condomínio. Eu não apresento igual. É que hoje as administradoras fazem esse papel, mas como eu fui muitos anos também gerente de condomínios, para cada condomínio eu tinha uma forma de apresentar. Inclusive, tem condomínios que eu acho muito mais fácil você já apresentar o valor final, já faz a comparação, olha, 15%. Quanto vai aumentar o meu boleto? 15%, eu vou explicar por quê. Aí eu abro a planilha. E não abrir a planilha para depois ele ver os 15% e depois... É como você constrói o raciocínio. Entendeu? Então, assim, cada condomínio tem uma forma. Você tem que saber lidar com o seu condômino. Tem pessoas que não gostam que você entre em detalhes na assembleia. Quanto é? Tá bom, é isso, tá bom. Você tá falando, eu confio em você, é isso, acabou. Pronto. E tem condomínios que você precisa detalhar até quantos sacos de lixo você está usando por mês. E você tem que saber lidar. Então, esses condomínios mais detalhistas, sabe qual foi a solução que eu encontrei? Faço pré-assembleia. É uma reunião aberta, eu chamo de pré-assembleia, onde eu trago todos os condôminos, já com toda a pauta da assembleia, com todo o material, e a gente discute ali, e na assembleia a gente só vota. A pré-assembleia, lógico que é uma prática muito boa, né? Até para condomínios mais experientes, mas principalmente quando que você precisa apresentar uma novidade, apresentar um plano que é um gasto. Olha, vai ter que investir, vai ter que reformar tal coisa lá, vai ter que ter um rateio. Você tem feito, até nos condomínios que você já está rodando, a necessidade dos condomínios mais experientes de fazer essa pré-assembleia? Hoje eu tenho um condomínio que tem 2 anos, que eu fiz já Não é novo. 4 pré-assembleias. 2 anos de construção? Pô. Porque, assim, toda vez que você tem que elevar, que você tem assuntos técnicos, então aquecimento de piscina, Piscina é ótimo, né? A temperatura da água é ótima, essa discussão. placas solares, né, fotovoltaico, essa parte de regras de garagem, reavaliar, esses assuntos mais polêmicos, né? Então, áreas recebidas pela incorporadora, pela construtora, que você não está satisfeito, como que vai agir, algumas coisas que têm que ser corrigidas junto à construtora, por exemplo, que são assuntos polêmicos. A gente tem feito essa pré-assembleia, essa reunião, ela tem levado em torno de 3 horas e meia, 5 horas, só para você ter uma ideia, só que a gente leva todos os itens da pauta, só aqueles itens que, por exemplo, aprovação de contas, não, porque aprovação de contas você vai prestar contas, é aquilo, não vai mudar e tudo bem. Mas a gente dá também, quando é aprovação de contas, a gente pede para o condômino, solta um comunicado e fala, olha, a gente vai levar para a Assembleia Ordinária, aprovação de contas do período tal. Olha lá, verifica, vê se tem algum... Já manda a sua dúvida. A gente já leva para a Assembleia a sua dúvida ou esclarece previamente a você. Então, isso também ajuda muito. E aí as assembleias, porque a tendência da Assembleia, eu tenho procurado fazer no edital no máximo 4 itens. Mas mesmo assim, principalmente em implantação, a Assembleia demora. Quando é um prédio mais experiente, já não está demorando tanto, porque a pessoa já está acostumada com a sua forma, você já tá lá por 2, 3 mandatos, entendeu? É uma pegada diferente, então aquilo passa, reclamam do aumento, mas passa, né? Já um prédio novo, o pessoal, né, critica um pouco mais, fala, poxa, mas estou pagando financiamento, estou pagando envidraçamento, estou pagando piso novo, então ela traz uma série de despesas e fala, tem que aumentar o condomínio? Tem que aumentar. Tudo isso ainda prejudicado, como você é corretor, pelos nossos corretores, que falam o seguinte, O valor do condomínio é, sei lá, R$200. R$1.000. Daqui 3 meses vai para 1.000, né? Entendeu? R$200, olha, então assim, a gente sabe que, eu acho até que os corretores não deveriam falar de valores para os Não, condôminos na mesmo. venda de um condomínio, porque, por É um exemplo, chute, na verdade, assim. deixa eu te falar uma coisa, um Eles prédio não que sabem, tem, ninguém sabe o você valor. não pode pegar... Às vezes não tem nem IPTU, e já tem um número lá. De onde você tirou esse número? É um Então, chute. e aí a pessoa traz aqui, mas eu comprei porque o corretor me falou, entendeu? E assim, eu não posso falar grosseiramente você acreditou porque você quis, eu não posso falar isso. Eu falo, lamento que ele tenha te falado, porque eu acho que ele não tinha o domínio desse assunto para poder ter te passado. O corretor, aí defendendo a
também meu trabalho, também tem essas dores, e tem essa pegada assim no condomínio, que a gente não tem um valor do condomínio, é um chute, como eu falei, e assim, principalmente o corretor de lançamento, né? O corretor de lançamento ele trabalha junto com a incorporadora, a comissão dele é baixíssima, ele faz plantão, tem a roleta para atender o cliente, e coitado, a pessoa é desinformada. Posso fazer um comentário? Que Claro, eu deve. vivi essa experiência com com corretores. O que eu percebi na experiência que eu tive? O prédio, a divulgação de um novo empreendimento. Já começa a venda, ok? Nesta divulgação, incorporadora, a construtora, tem ali um número que eles imaginam que vai ser. O prédio é entregue 4 anos depois, o corretor não atualiza o valor. Não atualiza. Gente, aí é uma falha do corretor. Gente, é só colocar na tabela ali, joga na internet e fala, ó, no dia 1º de janeiro de 2020, eles falaram R$400. Quanto é hoje? É uma falha do corretor, concordo com você, porque alguém tem que ser o culpado, como às vezes alguém, o síndico também pode ser culpado. Qualquer outra pessoa, a gente tem que achar um culpado, mas falta informação é uma questão de mercado também, porque assim, não se sabe a informação. E hoje, não implantação, mas terceiros, imóveis que têm 20, 30 anos, que tem a revenda, o melhor corretor que você vai achar um anúncio na internet é aquele que põe as vírgulas do condomínio IPTU. Porque todo ano tem aumento de IPTU. E o condomínio também tem uma ajuste anual. Assim, Aquele corretor que tem lá o anúncio que está desatualizado, o corretor está atualizado, então a pessoa não deve nem clicar lá, porque assim tá furado, não de jogar a culpa. Quando eu tenho corretores que me procuram, que já está implantado o condomínio, e pergunta o valor de condomínio, eu passo. Porque ele vai vender, ele vende com um valor real, muito próximo da realidade. Né? Se vai aumentar depois, sabe. Agora, eu assim, como o corretor, ele precisa fazer a venda também, e ele não tem, né, ele tem o valor que alguém falou para ele, ou que ele ouviu falar. X, mil. Então, a minha mensagem é a seguinte: senhor condômino investidor, não acredite nesse número. Sim. Porque depois, o que a gente tem que administrar na sindicatura em relação a essa cota condominial é muito pesado, porque é uma cobrança muito severa, e não tem como saber, Yuri, por quê? A previsão orçamentária, ela é feita, tirando a parte de manutenção, e a parte de consumo, e a parte administrativa, a parte de pessoal, que é o pesado do condomínio, ela é feita também considerando o conforto do condomínio. Tem gente que quer vigilante, tem gente que quer 5, 6 auxiliares de limpeza, 24 horas. Manutencista. Eu tenho prédio com manutencista, sem manutencista, com líder de limpeza, sem líder de limpeza, com controlador de acesso externo, sem controlador de acesso externo, e com vigilante externo. Quer dizer, isso muda completamente, sem contar que se o prédio tiver 2 portarias, entrada numa rua e outra, são 2 portarias, dobra tudo. Né? Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o condômino, ele de fato, ele só vai ter o valor para o 1º ano do condomínio, na assembleia de implantação, e mesmo assim, 1 ano depois, na fase de reajuste, de reavaliação da previsão orçamentária, a tendência é para um aumento. Quanto? Depende, porque assim... 20%? Não chute. Não, eu ficaria aí... Bom, eu estou com uma experiência atual... Depois de 1 ano. 17%. Eu estou com uma... perto de 20%. Não, nesse condomínio, que é um belíssimo condomínio com inúmeras áreas, mas eu tenho um condomínio que eu reajustei 5,5%. Bom, pouco. Só que é um condomínio mais enxuto. Então, assim... Muito bom, bem administrado. Entendeu? Então, assim, depende do condomínio. Sim. Depende... Porque a média, né, assim... lógico que tem exceções também, né? Eu tenho um condomínio, uma implantação pela minha empresa, prédio de alto padrão na Vila Mariana. Tem lá a manutenção do gerador, mensal. Na previsão orçamentária, não foi colocada aquela manutenção a cada 6 meses. Chegou o valor da manutenção. É um mega foi um gerador. Erro de previsão. R$16 mil. Tem que a cada 6 meses. Que tinha que ter colocado, alguém esqueceu, faliu. Entendeu? Então, assim, ninguém imaginava 16, é um mega gerador, né? São 3 torres maravilhosas, o prédio é desbundante. Só que a gente não tinha esse número, então esse reflexo, né? Eu vou levar isso para a Assembleia agora em julho, o reflexo financeiro é altíssimo. Então, assim, não dá para falar qual é o número. Você consegue falar
aproximadamente o valor a partir da segunda E a previsão orçamentária. também é algo que a gente prevê, não é a realidade financeira, é previsão orçamentária. Então, Mara, eu já te falei que eu vou puxar aqui minha cola, eu já te falei que você deve escrever seu livro, aliás, você tem toda a capacidade, inclusive, de dar aula, você tem excesso até de técnica, de experiência, mas eu quero saber sobre a sua vida pessoal. Eu tenho aqui um bate-bola que eu bolei aqui com meu super óculos. Casal. Vamos lá. Responda com uma palavra ou frase curta, um livro. Para quebrar mesmo o assunto, saber da vida pessoal, né? A Bíblia. A Bíblia. Um mentor. Eu e Deus, então é tão forte isso para mim. Não vale falar sobre Jesus Cristo. Eu falo um mentor, vivo. Mentor. Ixi. Então vamos pular, depois Não você sei, volta, depois depois eu voltar. volto, é. Um hábito de sucesso. Hábito. Acordar cedo. Com despertador? Não. Sozinho, naturalmente? 2 minutos antes de tocar o celular. Eu- Seja o horário que for. Normalmente às 5, né? Não é certo. É um bom hábito. Uma qualidade indispensável. Honestidade. Que eu não sei se isso é uma qualidade, né? Acho que transparência, porque honestidade é uma obrigação, né? Não é uma qualidade. Sabe que também eu discuto isso de honestidade e transparência, porque honestidade é obrigação, não é a qualidade. Transparência também eu discuto, eu reavalio, porque tá tudo na pasta, gente. A gente vai esconder o quê? Assim, tem coisas que não é financeiro, é administrativo, é operacional, mas se reflete nas notas. Não é essa transparência, às vezes é a comunicação que não chega, né? Então eu vou falar uma outra. Eu não tenho medo de reconhecer quando eu erro. É natural para mim. Falei, errei, vou corrigir agora. Eu acho que isso é uma qualidade. Sim, não sei o nome disso, mas eu entendi. Se você. Humildade, né? Pode Não ser. sei se é humildade, porque a gente cresce com erro também, né? Sim, Talvez seja inteligência. Não, e o erro, ele Eu acho que é mais inteligência do que humildade. sim, concordo, porque o erro ele é previsível, e a gente vai errar, né? A gente erra, só erra quem não faz não tem chance de errar. Um defeito que você trabalha diariamente para mudar. Falar rápido. Mas tá tudo inteligível, isso eu não vejo como problema. Uma conquista marcante. Meu crescimento profissional. Eu ia falar sobre a sua vida pessoal, então uma conquista marcante pessoal. Pessoal, minha liberdade. Na verdade é tudo, né? Sim. Um sonho. Equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Tá demais, não? E agora, uma frase. Um condomínio bem administrado é. É uma família. A família. Com seus sentimentos, com seus problemas, com tudo. É uma família. É um monte de família junto. Uma palavra que define sua trajetória. Alegria. Olha, fantástico. E por último, agora uma mensagem. Quem deseja ser seja profissional. Como é que a pessoa. Qual a tua mensagem para essa pessoa que quer começar? Vou dar uma dica aí. Não começar pela implantação. Não, isso não tem como. Mas você quer o caminho ou quer uma mensagem? Uma mensagem. Mensagem. Tem que ter disponibilidade, e você tem que ser, assim, você não pode achar que as pessoas estão te desrespeitando, com horário, com perguntas, com questionamentos. Você tem que entender que você é a chave para aquela pessoa. Você é uma chave para abrir todas as portas do condomínio, as portas do conhecimento, do ensinamento. Você é uma chave para aquela pessoa, entendeu? Então, assim, cada pessoa tem uma forma de lidar com isso, de chegar em você, algumas com educação, outras nem tanto. Algumas claramente, outras nem tanto. Algumas diretamente a você, outras através do grupo de moradores, de WhatsApp. Então, assim, mas todo mundo quer a mesma coisa. Você tem que ter isso na cabeça.
todo mundo no condomínio quer a mesma coisa, quer usufruir das áreas comuns, quer ter paz, pagar pouco condomínio e não ter problema. É isso que você tem que oferecer. Já deu aula aí, né? Já disse, caramba, né? Fácil falar, né? A gente quer saber quem que é Mara na vida pessoal, porque eu estudei você, te falei isso, eu vi vários vídeos na internet, assim, eu já te acompanho, tenho o maior respeito por você, admiração, e você é uma pessoa que tem que dar aula mesmo, ou seja, você se reinventou recentemente, né? Você passou por lado da sindicatura, né? Ainda estando na área condominial, e, enfim, qual a sua mensagem pessoal aí para o público? A minha mensagem é que a gente tem que ser alegre, tem que ter paz e tem que pisar com muito cuidado no mundo alheio. Se você pisar com muito cuidado no mundo alheio, você gera empatia, você gera aproximação. E aí fica tudo mais fácil para você administrar. Então eu acho que pisar no mundo do outro com cuidado é o segredo. E isso é uma técnica ou é um relacionamento, ou é de você, você aprendeu isso, você estudou, você certificou, é a tua experiência, Eu tenho uma não tem a palavra, é uma eu tenho uma frase, né? Não é a característica palavra certa. eu tenho uma característica que eu sempre me coloquei no lugar do outro, sempre. Às vezes a pessoa está extremamente agressiva, porque acontece, tá, pessoal? Não é tudo flores. Então eu tenho ligações, às vezes, um domingo de manhã, que a pessoa está alteradíssima, mas eu tenho a facilidade de conversar, ouvir, deixa a pessoa falar primeiro, e depois a gente sai numa boa, conversando, tá super bem. No dia segunda-feira eu vou lá no prédio, a pessoa me abraça e acaba todo o problema, mas a pessoa traz as dores dela, não é comigo. Eu sou aquela pessoa que ela vai descarregar. Não foi eu que gerei os problemas e tudo mais, mas ela precisa de alguém. E eu estou ali. Na verdade, é isso, porque hoje o síndico tem esse lado também. Tem que ouvir, muito. Mas eu acho que, como eu me coloco no lugar dos outros, e eu gosto muito quando as pessoas respeitam o meu mundo, eu fui buscar algumas situações da minha vida. E aí eu cheguei a essa conclusão, que tudo aquilo que me faz bem para o outro. Não tem aquilo que me faz bem não fazer. Pode não ser maravilhoso, mas mal não vai fazer. Então, eu trago o que é importante para mim, para a vida da pessoa. Vou te dar um outro exemplo. Eu adoro dançar forró. Novidades, bastidores aqui, que a gente quer Adoro saber, é dançar isso que o forró. povo quer E saber. sabe o que eu descobri? O que, Mara? O que? Forró precisa de dedicação, Disciplina. ritmo, disciplina. Você dança com vários parceiros. E eu não danço forró Adorei. universitário, não. Eu danço aquele piseiro, né? O E aí o que acontece? É tudo igual ao mundo condominial. Você acelera para um, diminui para o outro, você corre para uma assembleia, é tudo igual, você tem que ter equilíbrio, entendeu? Você leva, às vezes você está rodopiando lá, você leva um safanão na cabeça, acontece no condomínio também. E aí tudo bem, você volta sorrindo e fala, tá tudo bem, vamos tentar de novo. É igual, é igual. E a dança é uma prática que você fala pouco, né? Porque tocando a música alta, não é para conversar na dança. expressão. E agora você tá falando, se comunicando, falando, conversando comigo, com as pessoas que estão assistindo. Mas a dança é uma comunicação não verbal, né? Que assim, é uma comunicação, mas não é verbal. Então, Não e é aí falar. sabe o que eu reparei? Olha que coisa engraçada, porque eu também me autoanaliso. Quando você quer ser síndico, você precisa se autoanalisar. Eu percebi o seguinte, eu tenho uma facilidade, eu não falo não para ninguém. Eu danço com todo mundo que me tira para dançar. Eu não paro um minuto, tem fila para dançar comigo. Porque eu acho que eu sou muito simpática para dançar, entendeu? Então, assim, é muito legal. E aí... Tá se achando, irmão? Não, mas eu acredito, eu acredito. Gente, e assim, entendeu? Eu danço com empresário. Na fila, que eu já volto, eu já coloquei. Eu danço com empresário, jardineiro, motorista, CEO, entendeu? Eu danço com a dona do salão, eu danço, entendeu? E é a minha válvula de escape. Todo mundo tem uma válvula de escape. Então, o meu segredo, se você quer ser um síndico de sucesso, descubra a sua válvula de escape. Porque você tem que recarregar a sua energia. Você tem que saber, isso eu aprendi com o tempo, tem coisas que você não responde na hora. Quando te dão aquela, desculpa a palavra, porrada na boca do estômago. Melhor não ser reativo. A palavra é essa, não reativo ou... Você espera,
Passa, e olha, eu já cheguei a guardar 48 horas para responder para. Mas segurando, né? Mas isso é importante em qualquer situação da sua vida, não como síndico. No casamento é importante isso, com seu filho é importante isso, com todo mundo é importante. Então, mas com síndico, senhores, porque assim, nós estamos lidando com inúmeras famílias, cada um com as suas dores, né? E você é o alvo, você é o síndico. Né? Então, assim, tem que ter a válvula de escape, você tem que estar pronto para receber, né? Toda essa força, toda essa cobrança do dia a dia que vem em cima da sindicatura profissional. Então, você tem que estar preparado. Então, você tem que ter a sua válvula. A minha é a dança. Né? Então, assim, eu não passo um final de semana sem dançar forró. Seja na sexta, seja no sábado, seja no domingo. E eu danço, assim, 6 horas de forró direto. Olha, desculpa que eu acho demais isso, mas sabe que eu lembrei? Tem uma coisa que não vou citar nomes, mas eu vejo nos stories das redes sociais alguns colegas síndicos fazem tio-alvo. E, cara, assim, o quê? Você vai chegar quando me vai levar uma arma, né? Assim, o que a pessoa faz em off, né? Curso de tiro. Eu falei, puxa, meu, eu não faria nunca. Olha, eu vou assim, conversar uma coisa. Eu não fiz, mas na minha, E meu põe filho, na rede, assim, põe na. O condomínio deve ver, alguém deve ver. Eu vi, né? né, eu tenho na minha casa um saco de pancada. Eu não, desculpa, o meu filho tem, tá? Porque meu filho fez várias lutas, E tal. confessa, às vezes Então, você vai lá, não, é hoje. eu tive é uma hoje. condômina em 2023 que eu Ah. pus a foto dela no saco de pancada. Sensacional! Pus no congelador, me ensinaram a pôr no congelador também. Na boca do sapo. A foto, pois eu pus lá no saco. E assim, eu dava umas porradinhas nela no saco de pancada. É uma terapia que você faz no condomínio, né? Que não é Então, hoje. assim, o que acontece? Só que para mim ainda, o mais importante é a dança. Porque você tem, cada um tem o seu. Ah, suas terapias, né? Entendeu? Cada um tem o seu. Então, se eu não podia sair para dançar, tinha lá o saquinho de pancada. Mas porque eu não tenho nenhum problema com uma determinada pessoa. O que eu preciso é renovar minha energia para eu administrar a coletividade. E assim, Isso. Yuri, eu trato todo mundo igual. Mesmo aquela pessoa que já chega com agressividade, eu trato exatamente igual com aquela pessoa que chega com carinho, que eu ganho muito presente também. Castanha de caju, cafezinho, pessoa que traz bombom, do nada fui viajar, traz alguma coisinha, uma fitinha. Isso é muito comum, entendeu? Só que também aquela que passa e fala assim para mim hoje, passei aqui só para te dar um beijo. Você sabia que você estava aqui. Nossa, ganhou um dia, né? Normalmente eu ponho no condomínio, tá? Não sei se é uma prática dos síndicos, somente implantação. Estou à disposição no condomínio. Quando eu chego, eu já coloco isso. E aí todos sabem que eu estou ali, então às vezes acontece. Então, às vezes a pessoa traz e fala, Mário, eu fiz ontem à noite um bolinho. Gente, não tem nada mais gostoso que isso, entendeu? A pessoa. É verdade. Então, o carinho, o afeto do condomínio que te quer bem. Mas aquele mas que não faz, ou aquele que chega com agressividade, cada um oferece o que tem. E eu vou sempre oferecer respeito, atenção, né? E responder da melhor forma possível, porque eu sou assim. É isso. Parabéns por ser assim, né? Eu tô aprendendo aqui com você. Imagina. Um dia eu chego lá, ser assim, um síndico top de implantação. Eu adorei sua participação aqui na nossa conversa, né? Estamos aqui chegando no final do nosso programa. Então, mais uma mensagem final para as pessoas, para a gente se despedir dessa conversa. Pessoal, como síndica, a minha recomendação, né, a minha orientação seja você. Não existe um modelo de sindicatura. Não existe um modelo de curso síndico. um diploma, qualquer coisa. Você tem que ser autêntico. Não há nada que passe maior segurança para um condômino, principalmente durante uma assembleia de concorrência, do que autenticidade, você ser autêntico. Porque você vai trazer com a sua autenticidade, a energia vai ser daqueles condomínios que procuram síndicos da sua forma de ser. Então, não existe um modelo certo. O que tem certo são as nossas obrigações, né? Nossas responsabilidades profissionais, que a gente tem que cumprir. O restante, cada um tem a sua. Não existe um modelo certo, cada um tem a sua pegada, tem o seu jeito, tem o seu carisma. E às vezes o meu não atende a todos os condomínios. E atende aqueles condomínios que eu mantenho, porque eles querem isso que eu estou oferecendo, mas não necessariamente a todos. Então, tem espaço para todo mundo e mantém a sua autenticidade.
É isso. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu estou muito feliz com a sua participação. Eu que me sinto honrada e estou à disposição. Quando quiser, é só me chamar. Vou chamar. Obrigado. Obrigada.